E aí, pessoal, hoje nós vamos contar a história aqui do Seu Madruga, que para mim é um dos principais atores aí do programa Chaves, né? Que fez parte da nossa infância e até hoje, né? Mesmo depois de muitos anos aí da sua morte, até hoje ainda faz sucesso. Então, eu decidi contar a história dele, né? Do Ramon Valdez, mais conhecido como Seu Madruga, né? Porque às vezes não tem muita gente que não sabe da história, então assim, é muito interessante a história dele. Então vamos lá para a história. Ele nasceu na cidade do México, 2 de setembro de 1923, filho de Rafael Valdez Gomes e sua mãe Guadalupe Castilho. Na família ele era conhecido como Mocho, assim como todos os irmãos do casal tinham seus próprios apelidos. No início da carreira, atuou em pequenos filmes, junto com seu irmão Tintã, né? Na maioria das vezes, e também com papéis nos filmes de Pedro Infante e Catinfas. Durante a época de ouro do cinema mexicano, Ramon foi um veterano no cinema. Trabalhou em mais de 50 filmes. Embora tenha dedicado a maior parte do seu trabalho ao cinema, a carreira de Ramon atingiu seu ápice na TV, com El Chavo del Ocho, que no Brasil passou a se chamar simplesmente de Chaves. Em 1968, Roberto Gomes Bolanos, que ele faz o papel de Chaves, né? mais conhecido como Chespirito, o convidou para fazer parte de seu elenco ao lado da atriz Maria Antonieta de Las Neves, mais conhecida como Chiquinha, e Rubens Aguirre, professor Girafales. Juntos dão início ao programa Los Supergênios de La Mesa Quadrada, que em 1970 se transformou no programa Chespirito e durou até 1973. Em 1970, Chapolin Colorado estreia, e em 1972 é a vez de El Chavo del Ocho. Embora tenha se destacado como Seu Madruga, Ramon Valdez fez várias outras interpretações, como Pirata Alma Negra, Tripa Seca e a paródia aos Estados Unidos Super Sam. As pessoas que conviveram com Ramon Valdez afirmam que ele era, além de muito talentoso, uma pessoa divertida e atenciosa. Roberto Gomes chegou a dizer que ele foi o único comediante que já o fez morrer de rir. Afirmação semelhante teria feito Edgar Vivaz, o Senhor Barriga. Com o público, dizia-se que Ramon Valdez era sempre muito amável e respeitoso. Apesar da fama e reconhecimento, em 1979, Valdez se retirou dos programas de Chespirito. Na época, Ramon estava precisando de dinheiro para quitar uma casa e pediu um empréstimo a Chespirito, mas ele não lhe concedeu o empréstimo. Ao mesmo tempo, Ramon recebeu um convite para trabalhar em um circo, onde iria ganhar muito dinheiro. Assim, por questões financeiras, Ramon decidiu ir trabalhar no circo e deixar os programas de Chespirito. Mas este não teria sido o único motivo da saída. Nos bastidores, comentou-se que Ramon estava insatisfeito com a direção do programa, já não trabalhava com a mesma alegria, o que o fizera decidir sair. Em uma entrevista, Esteban Valdez, filho do ator, declarou que a saída de seu pai foi porque Florinda Mesa, mais conhecida como Dona Florinda, né? Então esposa de Gomes Bolanos, embora ambos tenham formalizado o casamento apenas em 2004, teria o controle total sobre o programa. Essa situação teria causado desconforto para Valdez, preferindo receber ordens apenas de Gomes Bolanos, a quem ele devia sua fama. Suas saídas seguiu-se de Carlos Villagrán, que ocorreu meses antes, após deixar o elenco. Ramon ficou um tempo se dedicando a projetos pessoais. Trabalhou no Circo Orins,
onde fechou por todos o México e em parte da América do Sul. Também esteve no filme Ok Mr. Pancho, em 1981. No mesmo ano, no entanto, Ramon Valdez voltou a trabalhar com Roberto, desta vez com o seriado Chespirito, que voltava a ser gravado. Porém, Ramon permaneceu menos de um ano no programa. Em novembro do mesmo ano, ele saiu definitivamente. Em 1982, o ator passou a trabalhar com Carlos Villagrán, mais conhecido como Kiko, na Venezuela, a convite do próprio Carlos, que havia saído em 1979 e tido divergências com Roberto Gomes. Ambos fizeram várias viagens para apresentar o show Frederico, onde Ramon interpretava Dom Mocho, dono de uma loja. No entanto, devido à baixa audiência do programa, Ramon só participou da primeira temporada e depois retornou ao México. Em 1987, trabalhou com Carlos Villagrán, mais uma vez no programa Aque Kiko. Kiko passou a ser usado por Villagrán, pelo fato de Roberto Gomes ter os direitos sobre o nome Kiko, mas não ficou muito tempo, já que também se dedicava a seu circo. Ramon era amigo de praticamente todos os colegas, mas teve especial amizade com Angelinas Fernandes e Edgar Vivaz. Ramon e Angelines, mais conhecido como a Bruxa do 71, trabalhava juntos na época de ouro do cinema mexicano e sempre foram muito próximos, sendo que foi o próprio Ramon que indicou Angelines a Chespirito para que ela participasse de seus programas. Edgar Vivaz e Valdez eram vizinhos. Segundo o próprio Edgar, em algumas entrevistas, muitas vezes iam para as gravações juntos, pouco antes de Ramon Valdez falecer. Edgar Vivaz lhe fez uma visita no hospital e Valdez, brincando, lhe disse: "Senhor Barriga, não podereis mais lhe pagar o aluguel", conta Edgar Vivaz emocionado ao falar do amigo. Nos últimos anos de sua vida, Valdez dedicou-se a viajar com o seu circo por todo o México. Um de seus últimos trabalhos foi o comercial que gravou no Peru, em 1987. Ramon Valdez foi casado 3 vezes, sendo uma de suas esposas foi a cantora Araceli Julián. Ao todo, Ramon teve 10 filhos. Em 1985, um tumor maligno foi descoberto em seu estômago, com outro tumor já existente em seu pulmão. Mas a família de Ramon, temendo o susto que ele iria ter quando descobrisse, decidiu não comentar para ele sobre os tumores e pediu aos médicos que fizessem o mesmo. Assim, Valdez nunca soube que tinha câncer e continuou trabalhando. Em 1988, Ramon foi fazer uma turnê com Carlos Villagrán no Peru, mas enquanto desembarcava do avião, se sentiu mal e precisou voltar ao México, sendo internado logo em seguida. Valdez era um fumante muito ativo, não largando o vício nem mesmo quando permaneceu internado. Passou a maior parte de seus últimos dias sedado, após mais de 2 meses internado no Hospital Santa Helena, por conta das fortes dores. No dia 9 de agosto de 1988, morreu aos 64 anos de idade, devido a um câncer de estômago, que se espalhou pelo corpo e atingiu sua coluna vertebral. Encontra-se sepultado em Mausoleos del Anjo, na cidade do México. É isso aí, pessoal. Se você gostou da história, se inscreva no canal, deixa seu like, porque o Seu Madruga, para mim, ele é um dos principais atores, do seriado Chaves, e para mim é uma história muito interessante, que traz alegria, ele fez muita coisa boa, É isso aí.